Você tem uma esfera energética ao seu redor que ela tem mais ou menos 9 metros de raio, tá? Ou seja, 18 metros de diâmetro. Olá, seja bem-vindo, eu sou Genaro Vela. Obrigado por você acompanhar essa série com a gente aqui, que eu estou trabalhando em cima desse vídeo, no teu despertar da tua prosperidade. Quanto maior o número de pessoas sem escassez na prosperidade, mais feliz nós nos tornamos. Não tem a ver só com o dinheiro, isso que eu falo para você, tem a ver com a abundância em todos os aspectos da sua vida. E da mesma forma que eu falo aqui, posso falar de relacionamento, abundância financeira material, você pode inverter tudo isso que eu estou falando, trazendo para aquele sentido que mais está atualizado com o que você vivencia, o que você busca hoje, tá certo? E nós vamos falar aqui um pouquinho do teu campo vibracional, das defesas invisíveis e o poder da criação que você tem. Você já deve ter ouvido falar bastante, mas aqui eu quero trazer também alguns exercícios importantes que vão fazer a diferença para você, rápido e fácil. Assim, fácil no sentido assim, desde que você grave eles se tornam fáceis e você começa a gerar já uma abundância em você, interrompendo alguns padrões de comportamentos que estão alicerçados na gente desde a nossa criação. E eu quero te dizer que o que a gente vai abordar aqui não é apenas uma teoria, tá? É uma sobrevivência energética que você precisa entender para continuar no teu dia a dia e prosperar cada vez mais. É preciso entender como é que a gente se torna um alvo sobre isso, eu já falei em outros vídeos até mesmo, e como a gente acaba permitindo isso sem saber. E principalmente, como que a gente pode mudar toda essa hipnose coletiva que a gente vem recebendo. Então imagine você por um momento em que você vive dentro de um oceano caótico onde pensamentos, emoções, impulsos e entidades flutuam como ondas tentando invadir e sempre se aproximar e acoplar em seu campo vibracional, até ou campo pessoal, até porque elas precisam disso para se manterem vivas. E você pode até não vê-las, mas elas estão aí o tempo inteiro esperando uma brecha para que isso aconteça. E a maioria das pessoas nem tem ideia de que isso acontece, ou quando tem ideias acabam até banalizando, achando que não é nada disso não, tá? Levar isso para o campo científico newtoniano, ou seja, ver para crer, eu preciso ter para ser, é algo que a gente precisa transpassar, entende? A gente precisa mudar esse modelo newtoniano nosso da ciência. Nós vivemos numa realidade onde as defesas espirituais são ignoradas, até que os sintomas apareçam e a angústia sem causa, doenças recorrentes, pensamentos invasivos, desânimos súbitos e as perturbações que você recebe durante o sono ou na sua casa acabam chamando tua atenção e você não entende muito por que isso acontece. Aí você vai buscar um médico, ou você vai buscar um centro espiritual, ou você vai procurar qualquer cura. Nada que isso seja inválido, dependendo da situação que você for buscar, porém é algo que você está permitindo com que isso aconteça. E aí não vai barrar isso de acontecer, um trabalho espiritual vai limpar ou eliminar isso. Não, gente, não vai. É a nossa consciência, tá? É individual o processo. E é você que vai precisar trabalhar isso mentalmente, essa é a verdade. Mas por que tudo isso acontece? Porque você, como um ser humano, nasceu com o poder de gerar um campo vibracional pessoal. Simples assim, nós temos esse poder e isso gera uma necessidade de outras fontes, de outros seres no universo caótico que a gente vive, que tudo, nós nos alimentamos de tudo e de todos praticamente. E assim lá também não é de forma diferente. A gente vive num universo que a gente não é um autossuficiente, a gente precisa de outras coisas para se alimentar. E lá também, eles lutam pela sobrevivência deles, sejam bonzinhos ou não bonzinhos. Nós não passamos de alimentos, muitas vezes, entende? Esse é um processo real. Porque tá caótico a criação. Na verdade, nós não vivemos num planeta onde tem autossuficiência. É caótico a situação aqui. Precisamos mudar esse quadro, que é entrar dentro da Matrix. E o que não querem? Não querem que a gente faça isso, justamente para que a gente possa vir para o despertar da consciência. Você tem uma esfera energética ao seu redor que ela tem mais ou menos 9 metros de raio, tá? Ou seja, 18 metros de diâmetro.
que você emana essa energia. Esse campo, quando ele está íntegro, ele impede qualquer vibração inferior de se aproximar, mas ele só existe de uma forma poderosa quando 3 forças se alinham dentro de você, que são o seu pensamento, as suas emoções e as suas atitudes consciencial. Tá? Quando essas 3 forças, pensamentos, emoções e atitude consciencial se alinham, aí sim você fortalece esse campo vibracional. E quando isso não acontece, a sua aura se torna frágil, e aonde há fragilidade, há uma entrada, há uma porta aberta, entende? Para qualquer coisa que você imaginar. Mas entenda que essa condição de brecha, o que está aberto, o que está acontecendo com você, não é uma sentença, é um convite. É exatamente aqui, quando você perceber que isso está acontecendo, é porque alguma coisa no seu campo está aberta. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que tudo é vibração. Tudo parte do princípio de como você está vibrando, tá? E essa é uma lei hermética, tá? Que diz: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Até uma pedra está vibrando. Então, portanto, teu campo eletromagnético vibra o tempo inteiro com as tuas emoções. Quando você vibra desorganizado, ou seja, você levanta de manhã, não arruma sua cama, mal escova seus dentes, você está desorganizado. A casa está desorganizada, todo o teu ambiente ao seu redor está desorganizado. Então, você vai atrair o quê? Desorganização. As coisas não vão fluir na tua vida. É fato. Ação e reação. E quando você vibra paz, verdade e coerência, adivinha? Você cria um campo que se torna praticamente intangível para essas frequências mais baixas. Entenda? Nós criamos um campo. Esse campo vibracional, ele vibra baixo ou vibra alto. Vibrou alto, vibrou na consciência crística, vibrou alto, eles não conseguem atingir, entende? Você emana muita luz, eles não chegam próximo. Lembre-se, você pode atingir um raio de 9 metros, aqui, daqui para você, 9 metros, 18 metros de diâmetro, né, ao seu redor. E aí eles não conseguem atingir, mas se você está vibrando na mesma frequência, é fácil de entrar, entendeu? Então, é fácil de racionalizar sobre o que eu estou falando, a vibração. E quais os sentimentos que te mandam para essa vibração? Quando você está com raiva, angústia, desespero, você age com explosividade, grita, fala alto, está em constante estresse, você está vibrando nessa questão. Não importa ser bom aqui, é questão de vibração. Ah, mas ela é uma pessoa boa, é que ela é si mesmo. Não importa, é vibração. A lei é clara, é vibração. Agora veja como isso que eu estou te falando se conecta com a ciência, né? Einstein nos deixou a fórmula de E igual a mc ao quadrado, que quer dizer que massa e energia são as mesmas coisas, só que elas estão em estados diferentes, vamos dizer assim. E que uma pequena quantidade de massa pode se transformar em uma quantidade de energia. Então, tudo o que você está vibrando, seja fisicamente, seja materialmente, é convertido em energia. Então aí você entende o porquê do seu campo vibracional e como que isso pode ser afetado ou não. E aí vem as tentativas, né, as induções externas conforme a nossa vulnerabilidade frequencial. Então aprenda um pouco a rir de você mesmo, sabe? Porque você alivia um pouco essa tensão. Ria de você mesmo, mas lembre-se de executar o que precisa ser feito, que é arrumar sua cama, arrumar sua casa, sua cozinha, sua louça. Deixa tudo isso organizado. Isso vai mudar o teu estado vibracional com certeza. E isso é prosperidade. Então, resumidamente, EMC ao quadrado também quer dizer que tudo que você é e sente e pensa pode ser convertido em matéria e realidade destino. Então, pensa nisso, tá? Porque se matéria, se massa é igual a energia, você pensa em energia. Quando você vibra, está vibrando emoção e atraindo aquilo que você pensou, criando matéria. Se uma mente vibra medo, caos e mentira, isso se manifesta. Então é simples assim. E se vibra integridade, verdade e decisão, isso também se manifesta. Então, se você limpar o seu ambiente, você está manifestando o quê? Vibrações positivas. Isso porque o ambiente à nossa volta, já falei isso em outro vídeo, interfere, e o nosso campo vibracional é exatamente isso, tá? Uma camada invisível de energia criada por mim, por você e sustentada por nós, né? Por você, protegidas por você mesmo, entende? Ou seja, você mantém esse padrão. Então, quando você mudar, esse padrão muda.
E não adianta a gente decorar aqui frases bonitas ou repetir mantras, fazer orações sem presença. Já te falei, uma pessoa boa e uma ruim, se ambas caírem de um prédio, as duas vão chegar ao chão. Isso é lei, não tem como a gente mudar isso, entende? Nesse processo, não. É exatamente isso, que a gente muda é a evolução para melhor, entrar dentro de nós, né? Mudar a matrix, mudar o código genético e retrabalhar as nossas consciências externas, o nosso ambiente ao nosso redor. O que realmente cria proteção são ações internas diárias baseadas em 3 atitudes que eu vou te mostrar aqui que você precisa cultivar. Tá? A primeira delas é uma respiração consciente. Em determinado momento do seu dia, lembre-se sempre de parar e respirar. Tá? Que agora para e respira. Se você for fazer ainda o ciclo, que a gente fala de respiração de 7, então você vai respirar em 7. 1, 2, respirando, 3, conta até 7, para 7, solta o ar contando até 7, para 7 e volta. Se você fizer isso 3 vezes já é o suficiente. Não consigo, Genaro, não consigo fazer. Então lembre agora de parar, acalmar e respirar. Isso já vai ajudar você a colocar a mente consciente. Tá? A outra coisa que você pode fazer é recusar os teus impulsos automáticos. Tá? Esses impulsos que você fica gerando de forma automática gatilhos emocionais que fazem você explodir ou hábitos que você tem de forma automática. Tá? Quando você respira, você observa já isso acontecendo. E o terceiro ponto é o diálogo interior constante, tá? Que significa realmente conversar com você mesmo. Eu até lembro dos meus tios nessa época aqui, porque quando eu falo disso, porque eu tinha o tio Zaia, ele conversava com a mãe Lua, com o pai Sol, com ele mesmo, e ficava conversando. Então ele estava tendo o que? Um diálogo interior. A gente falava que ele estava caducando, mas na verdade o que é aquilo? Sabedoria, que é o conhecimento aplicado. Ele tinha muita sabedoria e tem até hoje, aonde ele estiver, ele tem muita sabedoria. E ele praticava muito bem isso. E hoje eu procuro, sempre que lembro, né, todos os dias eu pratico o diálogo interior. Então agora eu vou te convidar a você praticar alguma coisa comigo também bem rapidinho, e que vai fazer uma diferença muito grande para você. Então, respire fundo, tá? Comece a respirar, faça um processo de 3 respiração aqui. Respira bem fundo, solta. Se você quiser fazer o processo de respirar 7, então a gente vai. Isso. Respira mais 2 vezes calmamente. Relaxe a tua mente agora e escute o que eu vou falar para você. Seja bem profundo, tá? Com isso. Agora, diga mentalmente para você, nesse exato momento: eu estou no comando. Minha energia me obedece. Nada entra aqui sem a minha permissão. Eu estou no comando. Minha energia me obedece. Nada entra aqui sem a minha permissão. Sinta como se uma luz dourada se expandisse ao seu redor no momento que você fala isso. Essa é sua esfera vibracional. Esse é o seu território sagrado, o teu torus, o teu campo eletromagnético, o teu campo magnético. Essa prática simples é intencional e já começa revertendo o quadro de hipnose que você e eu podemos estar à mercê. Mas nós vamos ainda além, tá? Quando você respira com intenção, o seu corpo gera mais energia celular. E é por isso que Bob Proctor, muitos especialistas falavam que você tem a capacidade energética de iluminar a tua cidade. Então você entende agora o verdadeiro potencial que você é, o potencial que existe dentro de você. E se você fizer esse exercício que eu estou te falando, faça ele de manhã, de tarde e à noite também. 3 vezes ao dia. Não é à toa que os noticiários eles fazem esses ciclos de 3 vezes ao dia. Lógico, tem notícia toda hora, mas eles dão aquelas chamadas 3 vezes ao dia. Porque é o processo para fortalecer uma hipnose.
Então faça uma auto-hipnose com você nesse momento. Se essa energia que você tem é dirigida para o que você quer criar, para a tua intenção, ela é surreal, ela vai transformar e vai fazer verdadeiros milagres acontecendo na sua vida. E ela é um tremendo de um escudo magnético. Mas atenção, só um detalhe, tá? Essa qualidade da sua aura não depende só da sua força de pensamento. Ela depende do alinhamento entre você pensar, sentir e fazer o que precisa ser feito. Tá certo? E aí o poder da criação acontece. É muito mágico. E aí você entra naquele campo eletromagnético que eu te falei, de magnetismo também, e gerar essa energia. Tá? Mas você pode também dizer 1000 vezes que é uma pessoa boa. Mas se lá no fundo você não se sente, e sente raiva, inveja, culpa ou vergonha, e é explosivo, é isso que você está vibrando. Tá? Então não é só repetição aqui, é ação, é fazer. Essa é a fragrância espiritual que você pode ativar, seja ela boa ou ruim. E os observadores, os vampiros energéticos, né, os espectros, eles se alimentam disso. Então, por isso a gente gera esse campo eletromagnético, porque senão eles se alimentam dessas densas energias. Já falei em outro vídeo isso para você. Falar com você mesmo não é estado de loucura, é estado de lucidez. É você se entender. É sabedoria, é maestria espiritual. Então, converse com você, faça um diálogo interior com você mesmo. Quando você conversa com você mesmo, com sinceridade, com intenção, com foco, intuindo, sabendo o que você está respondendo, você ativa o seu cérebro de dentro para fora. Então, é mudar internamente a matrix e receber essa informação mesmo de dentro para fora, conectado à tua centelha divina. Você acende o seu sistema nervoso com sua própria vontade, não por um estímulo externo, não porque alguém te mandou. Você está consciente de fazer isso. E quando é você que aciona o que o seu cérebro vai pensar, você está liberto, chega a 90% dos ataques espirituais, emocionais e mentais. Ou seja, naquele espaço de 9 metros, você irradia até mais que isso, eu acredito. Essa energia. Então, eles não têm como se aproximar de você. E agora nós chegamos aqui numa parte mais importante do que eu quero te falar, sabe? Uma parte mais poderosa. A cocriação, aquilo que eu falei para você no início, a cocriação da sua realidade. E tudo começa quando você está sonhando, né? Com o sonho, com aquilo que você deseja. Então lembra que as interferências do campo vibracional começam aí também. Então vamos supor que você sonha com, sei lá, proteção, cura, prosperidade, liberdade. E depois o que você vai fazer? Você transforma esse sonho em um projeto. Você pensa nesse sonho. Lembra? Você cria os impulsos elétricos, você pensa nesse sonho, você alimenta a tua mente com isso. Todos os dias. Aí você passa a detalhar o que você deseja, você passa a escrever aquilo que você deseja, visualizar aquilo que você deseja. Você vê cor, cheiro, som. E aí você começa a sentir como se você já estivesse vivenciando isso. Lembra que eu falei sair do modelo newtoniano, eu preciso ter para ser? Não, você começa a ser aquilo para poder ter, para aquilo começar a acontecer. E é nesse momento, é nesse exato momento que o seu corpo começa a entrar em ação. E aí que mora todo um caminho, um projeto que eu quero falar para você, que é o teu RNA mensageiro. Ele começa a mandar as informações que você está pensando, eletroquímicas, né, eletroquímicas, e começa a mandar para o teu DNA. O RNA mensageiro vai caminhar em cada célula do seu corpo mandando, ó, ei, fulano, é isso que a gente está projetando agora, ó, tá aqui essa ideia, mais ou menos por aí. E esse RNA mensageiro, ele percorre todas as células e dá o comando para o seu DNA. E com o tempo, o que vai acontecer? O código genético se ajusta à sua nova vibração. Ele não tem outro caminho, ele precisa desse comando. E aí a cura acontece, e aí todo o movimento milagroso começa a acontecer na sua vida. E além disso, é um movimento biológico vibracional que acaba também acontecendo dentro de você. E você muda todo o teu campo vibracional. Então aí você deixa de ser só a defesa. E ele passa a se tornar a transmissão das intenções que você deseja, entendeu?
Então, lembre-se, é o RNA mensageiro, e tanto que você está projetando aquilo, manda as informações para a tua célula e diz qual que é o novo modelo que você quer ser. E aí os milagres acontecem. E isso também acontece da forma negativa. Por isso que você deve se expor menos a essas questões negativas e também a epigenética, ao ambiente ao seu redor, cuidar com isso para que você não fique à mercê das mesmas propriedades eletromagnéticas ao seu redor. E aí que acontecem os milagres e a criação. E dentro disso eu costumo até criar as imagens, por exemplo, se eu estou com dor no joelho, eu mentalizo meu joelho perfeito, criando a imagem, mandando a informação para minhas células, sabendo que tem o que? O RNA mensageiro que vai mandar a informação para aquela célula, para que ela se vê perfeita. Aí eu olho um joelho perfeito, uma imagem do joelho perfeito e simplesmente mando para mim. Você pode fazer isso com corpo perfeito, musculação perfeita, com saúde perfeita, com inteligência suprema perfeita. Você pode fazer isso com tudo, você precisa mandar. E aí a gente tem que tomar cuidado com picadinhas, que trabalham o quê? O RNA mensageiro. Isso, estude sobre as picadinhas, estude sobre elas. Pode perceber que elas vão o quê? Aonde? No RNA mensageiro mandar informação para a sua célula. Você acha que isso é proposital ou não? Então, fica aqui mais uma onda de despertar para você. Pense nisso, tá? Você pode moldar a sua realidade, tá? Então pense assim, se você sonha, projeta, sente e acredita, o universo responde, aconteceu. E ele só tem como te dar isso. Lembra que eu falei em outro vídeo? Vai refletir lá e vai te mandar essa vibração novamente. Não há barreira entre você e o que você cria, desde que você esteja vibrando no time daquilo que você deseja, entendeu? No momento daquilo que você deseja. Mas o que você deseja tem que estar de acordo com o que você sente, porque senão você vai sabotar isso. Lembra? Você tem que ser antes para depois ter, porque senão você cria a sabotagem disso. E o campo vibracional quebra. É como se você desistisse daquilo mesmo e o campo quebra. Por isso, a vibração do pensamento ela deve ser constante, mas não constante no apego, tá? Você precisa entregar, ou seja, você vibra e entrega que aquilo está acontecendo. Por isso você vê o quê? Detalhes do teu desejo, cores, detalhes, como que você vai se sentir quando aquilo acontecer com você. E aí você começa no teu diálogo interior, mandando essas informações e caminhando junto com essa ideia. Agora eu quero te deixar aqui um exercício prático e top para você fazer de manhã também. Você pode fazer aquele que eu já falei, mas eu vou te deixar um outro aqui, tá certo? Então, todo dia ao acordar, antes de pegar o celular na mão, de fazer qualquer coisa, aliás, o conselho que eu te dou, coloca o celular no banheiro. Tá? Você pode acordar a hora que você quiser, você dá uma informação para o seu cérebro, você pode fazer despertar o celular, mas coloque ele no banheiro, não fique ele com ele do seu lado. Ele interfere no teu campo vibracional, nas ondas. Não temos como fugir muito disso, mas a gente pode evitar bastante, tá? Vibrando de forma diferente. Então não deixa no piloto automático frequências vibracionais entrando no teu subconsciente, tá? Então coloque ele no banheiro. E antes de você pegar ele pela manhã, você respira fundo 3 vezes, faz aquele circuito da respiração que eu te falei e diz em voz alta para você mesmo, tá? Você já começa rompendo ali as hipnoses e vai transformar teu dia. E aí você vai dizer exatamente isso que eu estou te falando. Anota, tá? Pausa o vídeo, anota, escreve. Eu vou deixar aqui nos comentários. Hoje eu sou o guardião da minha energia. Hoje eu respiro com consciência. Hoje eu sou o senhor dos meus impulsos. Hoje eu crio a realidade que me representa. Tá certo? E aí você vai perceber que teu dia se transforma. Repita esse exercício também 3 vezes ao dia, se você sentir isso, que é importante. Deixe lembrete, escreva em espelho, coloca no teu carro, coloca em alertas no teu celular com essa frase, para você lembrar e repetir. Porque o seu campo vibracional não se sustentará sozinho se você não fizer afirmações, sabe? Ele precisa de você. Então lembre-se muito bem disso, tá? A sua oração te protege, é a sua vibração. Não é só palavras repetidas, tá certo? Não é um mantra, ele não é apenas um mantra, ele é coerência, tá? Você precisa ser. Ele não é um conhecimento, ele é uma prática diária que você precisa tomar e fazer. E quando você vibra em verdade, nenhum ataque prevalece sobre você. Você deixa de se tornar um alvo.
e acaba virando a fortaleza, tá? A pessoa que todo mundo quer próximo, a pessoa que todo mundo quer ter do lado. Você não precisa pedir proteção. Esse é um fato muito interessante. Você se torna a própria proteção quando você está assim. Por isso que as pessoas querem ficar do seu lado. E você talvez pense aqui comigo que quem deveria nos proteger é o nosso espírito, não é? Então por isso que a gente é o espírito que nos anima, é Deus, é tudo. Não. Em partes até poderia ser verdade, mas a gente tem um livre-arbítrio, a gente precisa permitir. Mas é um detalhe que quase ninguém aqui entende, que eu vim aprendendo também, é que o espírito não pode interferir diretamente na sua vibração, justamente pelo livre-arbítrio. Porque quem vibra aqui é você, humano. É você que está nesse jogo aqui. Quem vibra é você. É com este corpo que você está vibrando, é com esse cérebro, entende? É com esse campo que você está lidando vibracional que você precisa mudar. Vinde a mim os puros de coração. Lembra? O teu espírito, o ser que te anima, ele está numa outra faixa de realidade. Tá? Ele vibra, observa e sugere para você quando ele pode, mas ele não aciona o seu cérebro para isso, entendeu? Ele não é ele que vai, assim, até a luz vem, entende? Mas não é ele que vai dizer, ó, faça agora e você vai fazer. Mas com o diálogo interior isso pode acontecer, entende? Por isso que eu falo em partes. Quem aciona o teu cérebro para fazer isso acontecer é você. Quem permite é você. Então, quando você escolhe pensar, sentir e agir de forma alinhada com aquilo que você crê e acredita, né? Ou seja, ser para ter, viver na consciência de Cristo, não apenas falar de Cristo, mas executar como Cristo. Por mais estranho que isso possa parecer, é a verdade. Tá? E muitas vezes o eu humano é quem precisa salvar o próprio espírito. Tá? Nós somos parte dessa criação. E isso acontece porque ao longo da vida o espírito foi criado em diferentes versões de nós mesmos. Então tem a tua história, teus registros akáshicos, os teus eus do passado, que ficaram presos a traumas, a mágoas, a culpas, a memórias que não foram resolvidas. E esse fragmento, ele não desaparece assim, é como se você colocasse uma estação de rádio aqui tocando, as ondas não tem para onde sair. Se você sintonizar outro rádio, você vai pegar a repetição dessas ondas de volta em determinado momento, porque elas não têm para onde sair. Elas estão aqui. E aí, quando a gente vibra nessa alta frequência, esses fragmentos eles são dissolvidos. E aí que a gente consegue limpar todo um ambiente, todo um universo criado caoticamente, pulsando de forma próspera, pulsando de forma positiva, mudando o nosso campo vibracional. É como se o teu espírito fosse um programa aberto, que ele precisa, que esses fragmentos precisam ser encerrados. Entende? É isso que acontece. E cada vez que você aqui escolhe vibrar nessa verdade, na compaixão, no perdão, você ajuda a dissolver esse campo, esses fragmentos. Você é o programa que o espírito que te anima, que teu espírito, que nosso Criador criou e desenvolveu. Você programa o espírito que te anima. Essa é uma das maiores verdades espirituais que está oculta de todos nós. Você, como ser humano, é a ferramenta de cura do seu espírito. Vivemos na mente de Deus. Você é como se fosse um braço e a centelha divina, vamos dizer assim, que ele estendeu para dentro da Matrix para tentar corrigir essa bagunça que ele mesmo criou em diversos loops mentais. É interessante isso, né? Faz sentido para você? Para mim faz. Por isso a sua vibração é tão importante, entende? Por isso que ela é tão importante, porque não serve apenas para você se proteger. Ela serve para curar todos os eus que você foi e abrir caminhos para os que ainda podem se tornar. Então, prosperar, vibrar positivamente é o nosso caminho. Mas não é, sabe, é sentir. E para isso você precisa estar bem atento. Porque se você não entender o seu cérebro como sua própria vontade, entende? Outros farão isso por você e você vai estar à mercê o quê? Dessas influências magnéticas.
Quem não comanda a sua própria vibração é comandado por outra. E assim é, né? Não dá mais para viver assim. Isso é imoral com a dignidade humana. É por isso que ninguém, né, desses topos aí que se alimenta da sua consciência querem que você desperte. Mas hoje você já sabe. E você está sabendo bastante, mais do que muitas pessoas sabem. E você é o topo da tecnologia que existe. Você não é pequeno, você não é frágil, você não é vítima. Você é um campo vibracional consciente em expansão. Você é o redentor do seu próprio espírito. E acima de tudo, você é o dono do seu corpo, da sua mente, da sua energia, da sua realidade. Respire isso, sinta, acredite, comece sua mudança agora. Porque você é a própria liberdade. E somos nós que vamos abrir o caminho para o retorno do Cristo cósmico. Por isso precisamos vibrar em muita luz. E é disso que eles têm medo. Se isso fez sentido para você, se o que eu conversei aqui faz sentido para você, então dê um C, curta, comente, compartilhe, porque isso vai impulsionar muito esse trabalho para ir despertar o maior número de pessoas. Aí a gente sair dessa ilusão caótica, desse conto de fadas e dessa hipnose que nos mantém. Precisamos despertar. Esse é o momento, essa é a sua hora, essa é a nossa hora. Então vem comigo, vamos junto nesse despertar. Eu sou Genaro Vella e agradeço a você por estar nesse vídeo. Continue aqui no canal, vejam outros vídeos, mas acima de tudo pratique esses exercícios que você vai ver uma mudança enorme. Aqui embaixo dos vídeos tem os comentários, né? Tem comentários e tem aqui também os links que eu passo das reprogramações mentais, daquilo que você pode estar trabalhando, exercitando e transformando a sua mente o tempo inteiro. E você vai ver que isso é libertador. Ok? Grande abraço, te vejo no próximo vídeo. Até mais.